Fala galera, aqui é o Marcos Fábio e hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre alguns dos temas que foram mais debatidos na NRF 2022. A NRF, para quem não conhece, é a maior feira de varejo, é o maior congresso mundial de varejo que acontece em Nova York todos os anos, sempre em janeiro. Eu já estive lá por várias vezes e este ano, infelizmente, um dia antes do meu embarque, eu testei positivo pela segunda vez de Covid, depois de um ano, peguei Covid de novo, estava sintomático, passei bem, graças a Deus, mas tive que acompanhar tudo pelas redes sociais, por alguns amigos consultores que estavam lá também, e também por tudo que o site do evento foi liberando e foi divulgando. E nós vamos dividir com vocês aqui alguns dos principais temas debatidos. E o primeiro que eu quero comentar com vocês, na verdade não tem nada a ver com nenhuma tendência, com tecnologia. É sobre um assunto que tem sido muito debatido lá, de três velhos conhecidos nossos aqui do Brasil. Inflação, ruptura de estoque e falta de mão de obra qualificada, galera. Muito bem, o mercado americano sofrendo aí com esses três problemas. Não só o americano, o mundo também tem sofrido muito com isso. E se formos atribuir os dois primeiros, que é inflação e ruptura de estoque, nós temos muito da origem disso na pandemia. Toda a estratégia para poder, cuidar da vida e da saúde, lockdowns e tudo, por aí afora, está cobrando o seu preço agora. O que acaba acontecendo? A atividade industrial ela foi reduzida, muitas foram paralisadas, muitos segmentos paralisaram, em função também de que o varejo não vendia, Então o mundo migrou para o online, mas não na mesma quantidade, na mesma demanda. Tanto é uma das coisas que já foram discutidas em outra NRF, apesar do mundo tá com a tendência de comprar online e tudo mais, o grande volume ainda vem do varejo físico, das vendas físicas, e por aí afora. Bom, falar de inflação, a gente teve agora, nós estamos em janeiro de 2022, a gente teve agora o Banco Central americano, fazendo aí o seu dever de casa, como tem sido sempre também o que o Brasil tem feito. Inflação, vamos aumentar a taxa de juros para poder tirar um pouco de dinheiro da economia. Tirando o dinheiro, diminui o poder de compra, diminuindo o poder de compra, diminui a demanda, diminuindo a demanda, a tendência é que os preços parem de subir. Então essa é uma estratégia que o mundo inteiro adota. Então eles têm feito isso. Essa redução de atividade econômica também fez com que não só a inflação, mas muita falta de mercadoria. Nós aqui no Brasil vivenciamos isso, a inflação foi gigante no ano passado, O setor de vidros estava sem matéria-prima, esquadria, madeira, estava faltando tudo. Por que estava faltando tudo? Atividade econômica reduzida, faltava, preço subiu. Então, esses dois primeiros fatores, falta de mão de obra e ruptura de estoque, têm a mesma origem. Existe aí também toda uma conversa, existe uma tensão mundial, Ucrânia, União Soviética, animosidades ali em relação a esses países, falando inclusive em tomadas, essa coisa toda. E nesse meio todo aí também tem a China, que é um aliado da Rússia, mas a China, quando eu estive lá em 2003, eu assisti uma palestra do cônsul do Brasil na China, que ele já falava o seguinte, agora em 2013, agora em 2013, ou melhor, eu tive em 2013, ele falava sobre o ano de 2012, que tinha sido o primeiro ano em que a população urbana da China tinha ultrapassado a população rural. Eram quase 51% de moradores nas áreas urbanas e 49,5% aproximadamente nas áreas rurais. Então o que o cônsul nos disse são três Brasis, porque a China tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. Então na hora que você olha lá, quase 600 milhões de habitantes, são três Brasis que ainda não têm acesso a micro-ondas, forno, celular, geladeira, móveis. Então, por isso que a China continua sempre crescendo muito, porque a demanda do mercado interno é gigante, então ela precisa de comprar, ela compra alimento, ela quer estocar alimento e por aí afora. E para suprir essa demanda interna, a China, que exporta muito,
estão se falando aí que a China tem uma tendência de voltar um pouco para o seu mercado interno. Se isso acontecer, vai gerar também um desabastecimento no mundo, né? Então, parte também dessa ruptura de estoque se deve também a questões ligadas à China. E com isso, então, é uma chance para as empresas locais, né? Então, falando de Brasil, é uma chance para as empresas do Brasil retomarem sua produção. Só que tem um detalhe: quando você começa a ter um aumento da demanda interna das indústrias, vai precisar de capital. Se o capital estiver mais caro, né, nós vamos gerar inflação. Agora, todas as vezes que você tem a demanda aumentando e não tem a indústria instalada correspondendo, abre espaço também para concorrência. Então existe a tendência aí, né, de fábricas se instalarem no Brasil, outros investimentos chegarem. Bom, mas enfim, então olhando para esses dois, ruptura de estoque e inflação, o que nós na prática, principalmente dos pequenos negócios, temos que fazer como dever de casa? Primeiro, nunca foi tão importante ter uma parceria com os fornecedores, programas de desenvolvimento de fornecedores, parceiros, né, manter aquela parceria com aqueles fornecedores chaves, porque na hora que o seu fornecedor tiver que deixar alguém na mão, dependendo da relação de parceria, você não vai estar na lista de quem ele vai deixar na mão. Então é importante isso. Importante também a gente olhar para o nosso estoque, giro de estoque e curvas ABC, entendendo que às vezes o nosso mix está gigante. E embora a gente se orgulhe de querer ter muita coisa, o que gira de verdade mesmo, às vezes é um terço daquilo. Então, oportunidade para enxugar estoque, reduz investimento, recupera capital. Do ponto de vista de inflação, inevitavelmente as coisas estão subindo, a tendência é que a gente repasse isso para o consumidor. Mas se tivermos um bom programa de gestão de custos, olhando para o nosso custo de forma correta, tendo o custo na mão, acertando aí seu plano de contas, entendendo aí realmente como é que está todo a sua forma de custo e de formação de preço, pode ser que você consiga segurar um pouco ou não repassar tanto, deixando o seu preço mais competitivo. Agora, terceiro item, galera, falta de mão de obra qualificada. 10 milhões de vagas não preenchidas nos Estados Unidos em 2021 por falta de mão de obra qualificada. E isso é uma dor que a gente já sofre aqui há muito tempo. Nós estamos com o Brasil muito estranho. Fala-se de desemprego, mas todos os meus clientes estão com vagas em aberto e com dificuldade de preencher. Nós estamos com uma vaga de um gerente administrativo financeiro numa indústria de imóveis. A gente levou, bem dizer aí, 6 meses para poder preencher, né? Então, o salário perdeu poder, então é caro para quem paga, barato para quem recebe, mas tem uma legião de desempregados, uma legião de gente querendo empregar, e aí a falta de mão de obra qualificada é o gargalo aí. Bom, então quando os meus clientes me perguntam o que fazer nisso, olha, a coisa que eu falo é o seguinte: se você tem problema com mão de obra ou com a atração de mão de obra, você tem que olhar duas coisas. Primeiro, qual é a sua reputação lá fora? As pessoas não querem ir para empresas tóxicas, empresas com clima ruim, empresas onde as pessoas vão adoecer. Muito mais do que salário, né? Entendendo que salário é uma coisa meio que padrão, as pessoas querem um clima agradável. Então você tem que cuidar do seu clima, entender como é que está a sua política de gestão de pessoas. Segundo item, que é importante a gente olhar, se está faltando mão de obra qualificada, eu defendo muito aquela prática: contrate atitude e treine conhecimento. Porque senão, o que vai acabar acontecendo? Quando você contrata atitude e vai treinar o conhecimento, é mais fácil, porque a pessoa de atitude, ela quer se qualificar, ela quer ir atrás, ela quer fazer a diferença. Agora, todas as vezes que você contrata uma pessoa que às vezes veio com um pacote de conhecimento completo, mas não tem a vontade, a gente vai esbarrar lá naquela questão do chá, de conhecimentos, habilidade e atitude. Às vezes a pessoa tem conhecimento, tem habilidade, mas não tem atitude de ir lá pegar e fazer. Então a minha recomendação, na hora de contratar, privilegie as pessoas que têm a característica atitudinal mais aflorada e monte aí o seu programa de treinamento, de socialização, para fazer com que essa pessoa tenha um período de aquisição de conhecimento mais rápido. No passado, a maneira que a gente pensava em conhecimento, leva o cara para a faculdade, pós-graduação, faz um curso, mas hoje não é mais assim. A gente está lotado de cursos na internet, tem muito conhecimento de graça no YouTube. Meu próprio canal do YouTube tem muita coisa lá, acesso gratuito para as pessoas qualificarem. Monitore o que são os conhecimentos que você precisa que essa pessoa tenha, né, a trilha de conhecimento daquele cargo.
monte lá um cronograma de vídeos, palestras e coisas que ela precisa de assistir, para que depois ela te faça um relatório, crie um momento para ela debater isso com você. Do ponto de vista de socialização, que é uma coisa muito importante, a pessoa está chegando agora, ela precisa de entender a sua história, quem é você, o que te trouxe até aqui, para onde você quer ir, quais são os seus desafios, que é uma outra coisa também muito importante. Por quê? Porque aí você vai ter o funcionário mais alinhado. Eu faço uma metáfora, né? Quando eu fui para a igreja católica, eu fui para o catecismo. Eu fiquei lá depois da missa das crianças no sábado, aprendendo a história da minha igreja, quais são os fundamentos, os pecados mortais, os 10 mandamentos e por aí afora, para que eu pudesse estar mais alinhado com a minha igreja. E depois as missas, que são importantes para fazer o reforço. Cuide do seu catecismo e cuide das suas missas para que você consiga manter a equipe alinhada e engajada. Ontem eu estava num cliente, a gente estava fazendo reunião de indicadores e estava lá todos os líderes na sala, um ouvindo os números do outro. Para quê? Para você ter uma empresa mais integrada, para um ver aonde a entrega dele impacta no trabalho do outro. Porque aí você passa a ter uma empresa mais engajada. E não posso deixar de falar sobre o seu comportamento de liderança, que tem que ser o timoneiro desse barco, e você precisa desafiar o processo, precisa dar uma visão compartilhada, você precisa encorajar as emoções, você precisa tratar o erro como aprendizado. Então errou, vamos ver o que a gente aprendeu e não como punição. Precisamos desenvolver as pessoas na empresa. Então, com isso, o que acaba acontecendo? Não significa que isso vai blindar você totalmente, mas aquela história, um ditado antigo: em terra de cego quem tem um olho é rei. Se você tem isso ante as empresas, e que é a maioria que às vezes não conseguem ter todas essas políticas funcionando bem, certamente você vai sair com alguma vantagem competitiva. É isso aí. Eu sou o Marcos Fábio, continue seguindo a gente nas redes sociais, tudo arroba MF Gestão de Negócios. Lá no nosso canal do YouTube também tem muita coisa legal para você ver. Grande abraço.